Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um On The Record está no ar. Mais um dia 4 chegou e com ele nossa reunião editorial mensal. Hoje aqui comigo já apostos Rafael Lopes, Benedita Sampaio Nunes. Hoje somos um trio, não o quarteto de sempre. Carlota Ribeiro Ferreira está nos assistindo. Está fazendo falta, esperamos estar à altura nesse papo e sigamos em trio mesmo para debater as pautas que têm chamado nossa atenção nas últimas semanas, que têm guiado nossas ideias, nossos projetos, as pautas da Newsroom. E essa é a ideia desse nosso bate-papo mensal aqui, colocar as pautas na mesa, fazer um grande debate e sem mais delongas, vamos a eles. Primeiro, olá, Rafa! Oi, Beni! Oi! Sejam bem-vindos! Vamos Oi, nós nesse papo. Oi, Beni! Todos bem por aí? Super bem, super happy 4th of Tudo July. ótimo. É verdade, é verdade! Diretamente dos Estados Rafa, Unidos. Pois é! Eu sei. Aqui temos uma conexão. Esperando só acabar a nossa conversa para eu ir para um bom barbecue. É verdade. E ver alguns fogos de artifício. Temos conexão Brasil, Portugal, Estados Unidos, diretamente de 4th of July. It's Boa, boa. worldwide. That's it. Muito bom. Vamos então às pautas do dia desse mês de julho. Começando com Benedita. Beni, por favor, sua pauta é contigo. Sim. Então, a minha pauta de hoje eu intitulei rapidamente de as histórias que os seres humanos contam para fazer sentido do mundo ou controlá-lo. E como é que surgiu este tema? Foi depois de ter visto vários documentários, uns da Netflix, outro no HBO, que percebi que achava interessante um conjunto de documentários que tinham uma linha comum. Que é um bocado esta questão de alguns seres humanos contarem histórias que convencem outras pessoas e que muitas vezes isto acaba mal ou é levado a um extremo que tem um impacto negativo ou pelo menos muito questionável na sociedade ou na comunidade à volta deles. E portanto vou aqui listar os documentários que eu vi e em que sentido é que eles se enquadram nesta temática. Então, há um assim mais ou menos recente na Netflix que é o Keep Sweet, em inglês, em português é Sejam Dóceis, rezem e obedeçam. Então, isto é uma... É super assustador. Super assustador. É uma série documental que fala do Warren Jeffs, que era o líder da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é assim que se intitula a Igreja, e que no fundo recorta muito bem, é um documentário que está muito bem feito, recorta a história nos seus vários elementos, a sua construção, e para quem não sabe sobre este Warren Jeffs, esta Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, este senhor convenceu uma comunidade que vivia nos Estados Unidos, num sítio um pouco desligado da sociedade, portanto assim umas terras mais ou menos remotas, convenceu aquela comunidade que sim, que ele era a encarnação ou era a voz de Deus e que tudo aquilo que ele dizia tinha que ser cumprido e obedecido pela comunidade. E ele devia ser um líder muito carismático para convencer tantas pessoas a se juntarem a dar-lhe esta autoridade e este poder. Eles acreditavam, posso só fazer uma observação sobre isso? Eles acreditavam que um sinal de uma grande liderança dentro daquela comunidade que poderia fazer aquele líder ascender aos céus, porque nem todo mundo da religião iria para os céus. Você tem que obedecer e chegar a certos patamares para você poder ascender aos céus quando o momento chegasse. Porque eles falaram que a grande premissa era que o mundo ia acabar
em poucos anos, então você tinha que viver naquela comunidade com aquelas regras e leis para você poder garantir o seu lugar aos céus. E uma das coisas que acendia o homem, porque nunca em momento nenhum falava para onde que a mulher ia quando o mundo acabasse, era sempre o homem. Uma das coisas era quando ele era atribuído a terceira esposa pelo líder da comunidade, ele então estava já numa posição que ele poderia ascender aos céus e já tinha, porque era como se fosse uma premiação para ele. Ele cumpriu várias coisas dentro da comunidade e o líder atribuiu então uma terceira esposa para eles. Agora, quem estava realmente na posição de liderança, como a Benny falou, chegava até quase 50 mulheres de, sei lá, 70 a 18 anos. É uma coisa assustadora. E mais novas do que isso até. Foi aí que a questão começou-se a tornar polémica e exposta ao público, é porque às tantas ele casava ou tinha relações com adolescentes de 14 ou menos anos de idade. Portanto, este caso acabou por ficar conhecido, revelado ao público, e houve um processo crime, e foi assim que se ficou a saber a história. Mas isto é muito interessante pensar na forma, o que é que acontece ao cérebro humano e à forma como os seres humanos funcionam para tantas pessoas dentro desta comunidade e as crianças que nasceram desta comunidade tomarem como verdadeiro aquilo que lhes foi dito. Que vai haver um fim do mundo, que têm que se preparar para o fim do mundo, têm que trabalhar para a comunidade de forma gratuita, em troca recebem alojamento e roupa. Posso fazer mais uma observação que eu lembrei e que eu acho que corrobora muito o que você está falando, que eu achei assustador. Eles eram um ponto de manipulação e de uma fé tão cega, que é uma fé cega no líder, mais do que em qualquer religião, que eles chegaram no momento em que, quando o primeiro líder dessa religião morreu, e aí decidiram assumir então um líder mais novo, que era um dos filhos desse líder, e aí é esse homem que a Ben está falando que começou a ter grandes problemas depois, com ações contra e etc. Ele, para garantir o poder e acho que, na minha opinião, pelo menos na minha interpretação, foi até uma coisa de desespero, ele conseguiu convencer todo mundo então que o fim do mundo, que estava todo mundo com medo, realmente chegou, ia acontecer numa data precisa, dentro de algumas semanas, e ele fez toda uma comunidade, a gente está falando de milhares de pessoas, venderem as casas, os negócios, pegarem o dinheiro, e eles fizeram uma migração dentro dos Estados Unidos para uma terra completamente remota, na beira de eles já moravam remoto, mas eles foram para um lugar mais ainda isolado, na beira de sei lá, da onde era, que era onde eles acreditavam que quando o mundo inteiro pegasse fogo e se destruísse e queimasse, aquele pedaço de terra ia acender o céu. E as pessoas fizeram isso. As pessoas venderam todos os seus negócios, fecharam as portas de casa, venderam casa, saíram com a roupa do corpo, uma mala e o carro. É assustador. O poder que... É super assustador o poder e quantas pessoas, porque esta comunidade tinha, não sei exatamente quantos membros, estava aqui a tentar ver, mas tinha vários milhares de pessoas. Portanto, como é que tantas pessoas não questionam aquilo que lhes dizem que é verdade? Não questionam. É impressionante. Porque também era limitado o acesso delas à informação, não é? Eles destruíam livros, tiravam páginas de livros de história. Portanto, eles tinham escola e não sei o quê, mas tiravam páginas, censura total. Mas vocês estão falando e eu estou aqui pensando por um outro viés. Óbvio que, tirando um caso extremo e com exemplo bem claro, bem visível, assim, de coisas que opressionam, né, um grupo e etc. Tanto que uma ou outra, ou alguns vão chegar e se incomodar com isso, mas a massa não. Tirando um caso extremo, assim, que a gente vê claramente abusos ou questões criminais até envolvidas, será que nós, de fora desse grupo, ou então na nossa sociedade, seja ela eurocentrizada, eurocêntrica, né, capitalista, enfim, o que nós estamos inseridos nesse momento, quem questiona de fato o que vivemos? Não era isso. Natzinha, você é mesmo jornalista, que você me está tirando a minha... Era para aí que eu queria chegar, exatamente. Eu queria mesmo chegar aí, ou seja, eu queria passar por estes vários documentários e perceber que, de facto, nós
até nós no nosso dia-a-dia, nas nossas famílias, na nossa comunidade, quer seja comunidade de amigos, comunidade religiosa, comunidade de trabalho, nos escritórios. As empresas também têm culturas e valores e crenças. É muito perigoso não pormos em causa e não olharmos um pouco para fora e não termos formas de contactar com realidades e comunidades diferentes para podermos questionar o que é que faz sentido e o que é que não faz, não é? Pronto, esse é o ponto. Mas só para enumerar aqui os vários documentários que eu vi, em que isto é sempre a linha mestre. One Orthodox, ok? Sobre uma comunidade judia sídica de Brooklyn, em que a miúda foge do casamento combinado e vai para Berlim e descobre, no fundo, a vida e tudo aquilo que foi transmitido, em que ela começa a questionar e tem um choque, deve ser um trauma profundo, sentires que a tua vida toda é como, numa medida completamente diferente, mas só aos 20 e tal anos saberes que o Pai Natal não existe, não é? É assim um choque de já não deves confiar em nada. Enfim, um documentário mais ou menos parecido com o Keep Sweet, ou seja, Sejam Dóceis, é o Wild Wild Country, de um líder de um culto que se chamava Osho. Também é muito interessante verem, porque também explica aqui como é que o carisma às vezes pode cegar. Outro tipo de manipulação e de contar histórias que acaba por ser perigoso, o documentário do Jeffrey Epstein, ok? Sobre como é que, neste caso era um pregador sexual, como é que ele, através de dar a percepcionar às pessoas que é muito poderoso e que tem uma grande fortuna e, portanto, seduz as pessoas à sua volta para legitimar o que ele anda a fazer por detrás das portas. Eu vi todos esses documentários, é uma coisa que eu fico muito fascinado também. Se a gente for ver a história da nossa civilização, principalmente a história mais recente, ela é sempre contada por quem tem poder. E eu acho que a gente já teve, a história sendo desenhada por diferentes tipos de pessoas com poder na mão, diferentes tipos de líderes. Desde líderes religiosos a líderes políticos. Hoje em dia a gente vê o poder que a mídia tem. A mídia consegue, seja para o bem ou para o mal, com responsabilidade ou com irresponsabilidade, consegue gerar uma opinião em massa em torno de um tema, em torno de um movimento, tem uma força muito grande, que eu fico impressionado. As grandes empresas e as grandes corporações hoje também, principalmente alinhados com a mídia, o poder que eles têm em influenciar a maneira como a gente consome, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vive e se relaciona em sociedade. As redes sociais mudou completamente os nossos comportamentos sem a gente parar para pensar. A maneira como a gente viaja, a maneira como a gente desfruta um jantar entre amigos, a maneira como a gente trabalha, é impressionante. A maneira como a gente ganha dinheiro. Percepciona o dinheiro, percepciona as relações, totalmente. O que me faz pensar às vezes eu acho que existe uma linha que a gente sempre tem que tentar observar em termos de equilíbrio, que é, quando esse lado tem um poder realmente muito forte e começa a manipular uma narrativa e a grande massa não está refletindo sobre, não está fazendo um processo de pensamento crítico, que é importante e saudável para a nossa evolução, mas, por outro lado, também o papel importante de se ter como se fosse um guia narrativo, se é que isso pode fazer sentido ou não, para a população. Será que isso também não é uma coisa que, em uma certa medida, facilita a gente, enquanto planeta Terra, meio que seguir andando, como assim, caminhando Rafa, numa direção? Por exemplo, ter uma certa diretriz de pensamento enquanto sociedade, não uma manipulação no caso extremo, como a gente está contando desses documentários, não é isso. Mas será que não ajuda, numa medida saudável, a gente, enquanto sociedade, criar uma coesão, viver em certa harmonia e... Não sei. É muito complexo, né? É muita Isso coisa. foi uma coisa que eu pensei agora, e eu acho que eu falando
no processo de eu falar, eu meio que até questiono esse lado. Eu meio que trouxe pra cima pra gente tentar parar, mas De enfim, pronto, não sei. eu questionaria no sentido de a pluralidade é o caminho. Sim. Conviver com o diferente é o Sim, caminho. Então, qualquer tipo de unificação, não consigo enxergar De como dogma, possível, de como isto melhor. é a verdade, não há Isso, outro ângulo possível. sim, Eu acho que isso. um bom indicador de que alguma coisa pode estar errada é o medo, ok? Agora vão-me sim. dizer, mas o medo é muito importante para regular a sociedade, porque se não tens medo de matar alguém, vais matar essa pessoa, não é? Portanto, é um importante regulador moral, mas muitas vezes quando há medo desmedido ou com medo por coisas que talvez não justifiquem o medo ou é preciso questionar, não sei, parece-me um bom alarme. Um, e isto tem a ver com aquilo que diz o Yuval no Harari. Ele diz que o ser humano precisa profundamente de fazer sentido do mundo, ok? Sentido da sua existência. E portanto, todas estas histórias, no fundo, nós temos esta tendência a acreditar nas histórias e em querer acreditar nelas, porque precisamos, como sobrevivência, como forma ou instrumento de sobrevivência, de entender o que é que se passa, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Portanto, porque senão estamos sempre confrontados a um absurdo que é, não sei, que é perturbador da nossa capacidade de sobreviver. E portanto, daí, penso eu, surgem muito as religiões, não é? E dentro das religiões, as sub-religiões e as variantes de religiões, e por baixo disso, em paralelo a isso, as seitas e as comunidades. E o que é uma seita? O que é comunidade? O que é um grupo? E será que um grupo. Pronto, podemos ir até ao grupo do WhatsApp dos amigos e saber se ali também há uma espécie de história que toda a gente acredita e que não é necessariamente verdade ou que não é necessariamente, não é 100% rigorosamente realidade, não é? E o Val explica isto, que o ser humano precisa muito de acreditar nas histórias e de fazer sentido da sua existência e do mundo, e que a grande diferença entre os animais e os seres humanos, já tínhamos falado disso num dos episódios on the record, é esta capacidade de imaginação e depois a necessidade de cooperar, o que também justifica que nós estejamos melhor em comunidade do que sozinhos, não é? Portanto, todas Sim. estas forças jogando juntas acabam por dar aso a estas histórias que nem sempre são verdade e que às vezes são causadoras de muito sofrimento humano, um bocadinho desnecessariamente. E, portanto, a capacidade de entender isto e de saber que às vezes é preciso dar um passo atrás e perceber se sim ou não aquilo que estamos a tomar por verdadeiro e garantido é verdadeiro, e a capacidade de analisar a realidade e de confrontar essas duas narrativas é essencial. E eu acho que é o grande objetivo da educação, das escolas, das universidades. Exatamente. Não à toa, líderes opressores e líderes de seitas, como algumas que você mencionou, eles se valem da falta de liberdade, da não informação, da falta de educação. Consciência é libertadora, né? O conhecimento é libertador e vai gerar esse senso crítico. Conhecimento é poder. Exatamente. Então, acho que o grande desafio é nós, enquanto seres humanos, que sim, precisamos de um sentido. Sim, o que estamos fazendo nessa terra. Sim, vamos querer nos apegar a alguma coisa. Ainda nos mantermos críticos é um grande desafio aí da nossa existência, né? E que persigamos isso. Que seja o nosso norte. E queria acrescentar só muito uma coisa. Complexo. Queria acrescentar só uma coisa quanto a isto do Yuval que eu achei muito interessante. Como é que ele começou a interessar-se por questionar as histórias? Os humanos dizem ao longo da história da humanidade. Vocês sabem o que é que tu sabes, Nath? Ele, pessoalmente, como é que aquilo se tornou para ele como é que se diz? Uma missão de vida, perceber. Então foi muito simplesmente quando ele começou a perceber que não gostava de mulheres ou de meninas, mas sentia-se mais atraído por rapazes e que lhe diziam, não, os meninos gostam de meninas, as meninas gostam de meninos. Portanto, quando ele se deparou com sinais da sua homossexualidade,
ele sentiu-se muito pressionado pelas histórias que chegavam a ele, não é? E ele não entendia, então ele teve uma grande necessidade como a forma de aliviar o seu sofrimento, de entender porque que as pessoas dizem que aquilo é que é verdade quando ele não sente que aquilo é verdade. Isto é super interessante. E ele tem uma entrevista sobre, que se chama On Being Gay, que é espetacular, porque ele responde a isto tudo e como é que ele se interessou por questionar a realidade, como é que isto o tornou um melhor cientista, e que vale muito a pena verem. Boa. Existe um poder muito grande em você se auto-questionar e tentar descobrir quem você realmente é e o que você realmente quer, independente do qual tipo de questionamento. Mas o que acontece muitas vezes quando você questiona, por exemplo, a sua própria sexualidade, está passando por esse momento, se você faz realmente um trabalho de conhecimento interno, se torna muito poderoso que de repente você começa a questionar, ok, quem que eu quero ser enquanto profissional, quem que eu quero ser enquanto amigo, enquanto filho, enquanto marido, enquanto pai. E é muito interessante, porque é um processo que eu falo para todo mundo, eu acho que tipo, o mundo precisa de um coming out movimento, porque não, e aí não é nem sexual, como é óbvio, é tipo um coming out de tipo, ok, olhar para quem sou eu realmente, tipo, o que eu gosto, independente do que a sociedade coloca dentro de você, as pressões sejam familiares e tudo. Qual é o meu hobby? Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de, sabe, rosa, eu gosto de, enfim, qualquer coisa. Quem eu quero ser enquanto profissional? Eu quero ser um grande executivo ou eu quero ser um artista? Enfim, ter essa conversa de verdade com você e chegar na sua essência é muito libertador. E quando você está livre, você consegue fazer as coisas com muito mais intensidade, você ganha muito mais poder para você chegar ao seu máximo, independente de quem você seja, o que você quer fazer, enfim. Não, com certeza. Acho que a gente fez uma grande pauta conjunta, né? Uma grande discussão que, se a gente fosse continuar nela, daria mais de 1 hora de papo. Então, como a gente já tá se estendendo, vamos pular para as nossas dicas e fazer um episódio diferente hoje. Posso puxar a bola e puxar o gancho dessa grande pauta que a Beni trouxe? Fiquei imaginando e lembrei agora na hora uma dica de um podcast de um rapper muito famoso brasileiro, o Mano Brown. Ele revolucionou o rap nos anos 80, 90. E é uma grande referência, veio da periferia, negro, ativista e está recebendo pessoas incríveis toda semana. E num dos episódios, numa das conversas, ele recebe um pastor, também negro, e eles questionam, essas mentes questionadoras do que nos foi ensinado, questionam, por exemplo, a Bíblia, a origem da Bíblia, quem foi Jesus, Jesus branco, Jesus negro, por quê? Quais são as evidências? O conhecimento, ele é revolucionário. Por que simplesmente aceitamos esse texto e todos os conhecimentos que nos foram passados sem nem questionar? E eles entram numa... Imagina o povo negro, que tem aqui no Brasil especialmente, uma cultura e uma visão absolutamente eurocêntrica, embranquecida, que se eles não pararem para questionar tudo que lhes foi ensinado desde sempre com a herança escravocrata que a gente tem. Enfim, questionadores, mentes super críticas, vale a pena ouvi-los. É o podcast Mano a Mano, do Mano Brown. Nice. Essa é a minha dica, podcast Mano a Mano. Quero muito ouvir. Isso. Boa dica. Ouça, você vai amar, Beni. Eu quero. Diga, já aproveita e diz você a sua dica. Assim, eu não pensei muito numa dica aqui, gostava que tivesse ligado. Já deu várias, né? Assim, pra gente também assistir criticamente tudo isso. Você deu umas 10 dicas de documentário já. Mas pronto, agora eu tenho que dar outra e não tinha aqui nada relacionado com o tema, mas então vou dar um livro que eu estou a ler agora, que estou a ler porque que não é um tema que normalmente me atrai para ir além. O tema é do dinheiro. Vocês, não, Benny, você... Estou a brincar. Mas eu sigo uma página que tem bons conteúdos culturais e literários e essa página perguntou aos seus seguidores quais é que eram os livros que mais impactaram a sua vida, e houve muitas pessoas a responderem a este livro. Eu achei estranho haver tantas pessoas. Eu às vezes gosto de ver os comentários dos posts tipo até ao fim, é interessante ver o que as pessoas dizem. Há muita
comentário bobo, mas também há coisas interessantes. E muitas pessoas disseram o Rich Dad, Poor Dad, que acho que é um bocadinho uma bíblia da educação financeira, é os básicos, e acho que é importante para a relação das pessoas com o dinheiro. Isso é outra coisa que podíamos desconstruir de forma crítica, talvez num próximo episódio, mas a relação com o dinheiro também é uma coisa que pode ser, também é aprendida e transmitida de geração em geração, culturalmente, e todos esses fatores e aspectos, mas também pode ser questionada, e isto é uma forma de questionamento que eu estou a ler. Rich Dad, Boa. Poor Dad. Precisa ser questionada e precisa ser mais conversada em sociedade, em família e nas escolas, desde uma idade nova, as pessoas saberem como se educar financeiramente, planejar a sua vida, principalmente para você construir a carreira da maneira como você quer construir, a sua reforma da maneira como você quer. Hoje, no mundo, nos dias que a gente vive atualmente, saber gerir bem o seu dinheiro de maneira saudável é essencial para um futuro promissor. É verdade. E para fechar, Rafa, por favor. Bem, a minha dica, já que falamos tanto de lideranças, e para a gente falar agora de lideranças positivas e lideranças impactantes, convido todo mundo a assistir a um projeto nosso da Winworld, se chama Leaders in Action Society. A gente lançou uma primeira temporada em que entrevistamos líderes no mundo inteiro, líderes que têm histórias positivas, impactantes, líderes que têm histórias realmente transformadoras, e transformamos todas essas entrevistas em 24 episódios com 24 líderes. Vale muito a pena assistir, são episódios curtos de 20 a 30 minutos, gratuitos. Você pode entrar no nosso website www.leadersinactionsociety.com e aproveitando o gancho, porque estamos já no forninho, né, produzindo a nossa segunda temporada, que vai trazer ainda mais novas histórias. Então é uma boa oportunidade para quem não assistiu ir lá conferir essas 24 histórias incríveis, se inspirar, se transformar também, que é sempre bom, se questionar e ficar aguardando então para novas histórias que irão vir em breve. Isso. Estão todas lá no site Leaders in Action Society, mas a Newsroom aproveita e está relembrando uma por semana e fazendo esse refreshing também para quem quiser ver aos poucos. Verdade, então, ficar Nath. de olho também na Newsroom. Excelente dica, gostei. Gente, acho que fechamos por hoje. Falamos muito. Fechamos. Transformamos uma pauta em uma grande pauta. Muito. É verdade. E tomara que todo mundo... Um tema que nos tenha interessa aproveitado. a todos. Exato. E que todo mundo fique aí com as mentes provocadas. Provocadas. Críticas. Então, até o próximo, gente. Até o próximo On The Record, até o próximo encontro. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Nath, pela sua boa disposição sempre. Estamos juntos. Um beijo. 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 Tchau. Happy 4th of July, Rafa. Yeah. Coma por nós. Yeah. Cerveja já tá gelada. Boa.